Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Primeiro, fomos eleitos nele, para que estivéssemos diante dele. Então, o primeiro chamado do cristão é relacionar com ele. E depois? O depois você só vai descobrir se atender esse primeiro chamado. E hoje ele está te chamando a se relacionar com ele, a estar com ele em comunhão, e o posterior é pregar, e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O propósito é aquilo que você nasceu para ser, e o chamado é aquilo que Deus te chama e te capacita para fazer depois de um relacionamento. Ou seja, você faz depois de um ser. Você primeiro se relaciona com ele, e nesse relacionamento ele vai te capacitar para fazer. Vamos ler Atos 4,18? Vamos ler o que está escrito em Atos 4,18? Olha só. E chamando-os, então tem um chamado, literalmente. Disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Veja que tem chamados também que vai ao contrário do seu propósito. Não é só Jesus que lhe chama. Existe também outro ser que vai fazer chamados para você. Mas esse chamado não vem da parte de Deus. Então veja aqui que os discípulos foram chamados perante essas autoridades eclesiásticas, que está no capítulo 4, e convocados a não falar mais nada sobre o nome de Jesus. E olha a resposta do verso 19. Porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha que Pedro e João respondeu: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele não disse: não podemos deixar de falar do que nós ouvimos outros falar. Não. Do que nós temos visto e ouvido. Para ver e ouvir tem que estar perto. Então, primeiro Pedro e João e os demais discípulos esteve com ele, viu e ouviu. E agora eles dizem assim para aquelas autoridades: nós não podemos atender esse chamado teu. Nós não podemos parar de falar sobre Jesus, que é algo que nós vimos e ouvimos. Então, antes de pregar, você precisa conhecer. Veja só, lembra o exemplo dos filhos de Seva? Que eles ouviram Paulo repreendendo demônios em nome de Jesus, e eles pegaram e disseram, encontraram os endemoniados e foram repreender também. Olha, em nome do Deus de Paulo, eu te repreendo. Aí os espíritos imundos que estavam no corpo daquela pessoa disse assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo bem sei quem é, mas vós, quem é vocês? Ele deu uma surra neles, e vocês conhecem esse texto. Por quê? Porque ele sabia o método estava certo, expulsar em nome de Jesus, mas eles não conheciam esse Jesus.